Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Antes de mais nada, assim como a gente vem pedindo em todos os vídeos, eu peço vocês comentarem aqui embaixo, se tiver alguma crítica, alguma sugestão, até mesmo alguma dúvida, deixarem seu joinha aí, se inscrever no nosso canal, além de seguir nossa página no Instagram, tá? Os links vão estar na descrição do vídeo. Não vamos estender muito aqui na introdução, hoje nós vamos falar de uma empresa aí que o pessoal está buscando, que é a Gafisa, tá? Uma empresa de construção. Então a Gafisa aqui, código de negociação GFSA3, tá? Uma construtora incorporadora, mas é uma empresa que passou por dificuldades lá atrás, tá? Em 2015, 2016, assim como outras empresas, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui, falei sobre algumas empresas até que eu acho muito mais promissoras, tá? Que a Gafisa, a Mitre, a Lavi, né? Que são empresas de valor de mercado até próximo, né? A gente vê que a Gafisa tem 400 milhões de capitalização de mercado. Essa cotação, pessoal, estou sempre repetindo para vocês, isso daqui não quer dizer nada, a gente tem que se basear aqui. Mas ela tem um valor de mercado baixo, mas se a gente compara aqui com a Mitre, por exemplo, que eu acho que é uma empresa até mais sólida, a gente vai ver que a Mitre vale mais a cotação e o valor de mercado bem pertinho, tá? Um pouquinho mais. Por coincidência, né? O valor de mercado um pouquinho mais e a cotação também um pouquinho mais. Mas a cotação não quer dizer nada. Isso aqui é em relação à quantidade de ações em circulação. Também tem a Lavi, né? Lavi, que eu falei. Ó, tiver aqui a cotação bem próximo da Mitre, capitalização de mercado dobro, né? Porque tem mais ações em circulação. Hoje nós vamos falar da Gafisa, tá? Então, assim, a gente vê até falando aqui do indicador, né? O PL da Gafisa 13, o da Mitre 17,9 e o da Lavi 9, né? Mas assim, o PL, ele é um indicador que fica um pouco distorcido no segmento de... Tá capturando aqui certinho? No segmento de construção civil. Eu falei nos vídeos da Mitre, falei nos vídeos da Lavi, que o setor de construção civil tem um descasamento da DRE e do fluxo de caixa. Até o fluxo de caixa não é o melhor indicador. O melhor é a gente acompanhar os números operacionais de venda sobre estoque, né? Venda sobre oferta, VSO, quanto você tem de estoque, se o estoque está ficando acumulado, né, de imóveis, né, de preço, de unidades, de apartamento, se for residencial, de casas também, para a gente saber como que está andando as vendas das empresas, tá? Então o PL, o lucro líquido, ele é apurado, né, pelo método POC, né, ele é apurado assim que vai entrando, conforme vai entrando as receitas e conforme você vai quitando parcela da obra, tá? Da obra que vai ser construindo, você vai reconhecendo a receita, o lucro, proporcionalmente, não é DRE. E o fluxo de caixa fica meio que descasado também, porque não reflete exatamente o quanto foi vendido ou quanto vai entrar no futuro. Então acaba que o PL também, o preço sobre lucro, fica um pouquinho distorcido, apesar que o mercado tentar ajustar, tá? Mas a gente vê, o mercado de construção civil, a bolsa bateu muito, né? Os envolvidos em geral, né? Os investidores em geral, porque quando a Selic sobe, esse mercado fica desaquecido. Mas como eu falei no vídeo da Mitre e da Lavi, as empresas estão vendendo bastante mesmo com a taxa Selic em alta, tá? Vamos dar uma olhada nos resultados da Gafisa e aí eu vou demonstrar exatamente isso que eu falei para vocês. Eu até peguei aqui um outro site, tá? Um site que está começando há pouco tempo, é o Canguru. Não sei se tem aqui dados da Gafisa, deixa eu ver aqui. A gente pode ver até alguns números depois aqui da Gafisa. É um site aí novo, que está entrando em radar, então está falando que o valor de mercado está atualizado, né? Tem o código também de algumas ações preferenciais, né? Código 5. Vamos ver que teve uma desvalorização muito forte, né? Mas isso não é só da Gafisa, né? Mercado de construção civil. Composição acionária, a gente consegue ver até aqui, então tem uma gestora que tem uma participação relevante, né? 15%. Ação de tesouraria, então assim, com a valorização, a empresa que tem ação de tesouraria pode revender. E o resto aqui, ó, é bem pulverizado, né? Esses outros aqui, 80%. Deixa eu ver que se tem demonstração financeira, a gente até consegue dar uma olhadinha rápida. Então aqui nos últimos 12 meses, né? É o que eu falei, isso daqui, as demonstrações financeiras, DRE até o fluxo de caixa, DRE e DFC aqui no caso, né? A gente não consegue acompanhar muito bem por conta desse descasamento. A gente vê que em 2021 ela teve uma margem EBIT boa, né? Em 2020 sofreu muito, 2019 também. A empresa passou por um histórico muito ruim, por isso que desde lá de trás, ó, a margem oscilando de maneira negativa, né? Mesmo tendo esse descasamento, a gente consegue acompanhar aí. O EBIT até ficou positivo, mas a gente vê que bem pequenininho. Em 2021 que melhorou e agora nos últimos 12 meses também. Parece que até melhorou um bocado, né? Resultado financeiro parece que não está pesando tanto, né? Por enquanto. A empresa até voltou a dar lucro, né? Em 2021 e agora nos últimos 12 meses. Mas a margem líquida é muito apertadinha, né? Até agora nos últimos 12 meses. Aí a gente vê aqui o FCO é negativo, investimento em CAPEX e tal. Aí tem que acompanhar o fluxo de caixa livre. Ano passado ficou positivo. Então é importante. Endividamento, a dívida bruta de 1,7 bi, dívida líquida é positiva, né? Que a empresa está com... Engraçado que está aqui positivo, mas caixa 530 milhões... Dívida bruta, de repente tem mais alguma coisa aqui que impacta, né?
Dívida líquida sobre EBITDA, mas a gente vê que a razão aqui é 6,5 vezes, ó, a empresa rodando muito ruim, de maneira muito ruim, né, a dívida líquida sobre EBITDA. Enfim, vamos dar. Tem até os PL histórico aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados. A gente pode ver também, ó, que eu tinha falado, a prévia operacional, que é importante a gente acompanhar, tá? No segundo TRI de 2022. É até mais importante a gente acompanhar nesse setor. Ó, lança 471 milhões e encerra semestre com 41% de crescimento nas vendas líquidas. Vendeu assim razoavelmente, né? 41% no semestre, só que eu não sei se essa venda foi de todos esses lançamentos, né? Comunica ao mercado a prévia, referente ao segundo semestre, através da performance, né? A companhia continua a apresentar crescimento na performance comercial, as vendas líquidas atingiram 203 milhões, aumentando 13% em comparação com o segundo TRI de 2021. No primeiro semestre de 2022 atingimos 436 milhões, venda líquida representando crescimento de 41%. A gente viu que a Mitre, né, tá na faixa de 50 e pouco, a Lavi também tá vendendo mais, né? Por isso que eu falei que tem opções melhores. Lançando 3 empreendimentos novos, né? No ano de 2020 foram 4 empreendimentos. Um VGV, né? Então isso aqui é um valor total estimado de 526 milhões. Isso no 2022. Sendo que nos últimos 12 meses lançou 1,9 bilhão de VGV. Então a empresa tá gerando aí, tá gerando empreendimento e tem receita aí para entrar, né? Estoque aumentou 12,8% e voltou a superar a marca de 2 bilhões. Estoque de 2 bi. Empreendimento de médio e alto padrão também, né? 84% do VGV. Isso aqui é interessante, assim como eu falei da Mitre e da Lavi, que eles têm uma venda para alto e médio padrão. E a gente vê que ela também tem aqui um estoque concentrado em médio padrão, né? Alto e médio padrão. 97% em Rio de Janeiro e São Paulo, né? Rio de Janeiro sofrendo um pouquinho mais, né, do que São Paulo. Aí falou um pouquinho das vendas, né? Por trimestre, questão dos distratos. A gente vê que tem um número aí até relativamente alto. O VSO deles, que é a quantidade de venda sobre o estoque, né? O VGV é o estimado, é o VSO o que vendeu sobre estoque. A gente vê que eles têm um distrato até um pouquinho pior do que as outras, né? Do que a Mitre e a Lavi, ó. No terceiro TRI de 2022 teve um distrato até pesado aqui, né? Mas eles estão conseguindo vender, né? Venda sobre oferta aqui, né? Em números percentuais até relevantes. Fase de construção, é aqui que a gente consegue apurar, né, o método POC, tá? Lançamento, em construção e concluído. Então depende das fases, né? Então a gente vê que eles têm uma parte aqui concluído, que entra como lá na DRE, né? Transita pela DRE e pela DFC. O dinheiro aqui do lançamento e em construção demora um pouquinho, você tem que ir reconhecendo por parte, né? Porque a gente vende, a gente começa a construir um imóvel, né? As construtoras, e aí pode vender antecipado, mas geralmente o cliente ele paga uma parte, né? É de raríssimos casos que paga à vista ou paga um valor muito alto de sinal. E durante a construção os clientes vão amortizando e quando tem a conclusão, a entrega das chaves, geralmente repassa para um financiamento ou tem uma quitação. Né? A gente vê, por segmento, a gente vê que eles estão operando aqui em alto e médio padrão, né? Mas tem aqui médio baixo também, né? Um percentual relevante, médio 9%, então por volta de 30% aqui. Por isso que isso daqui talvez impacte um pouquinho nesses distratos, né? Da Gafisa tem esse risco um pouquinho pior, né? Que a Mitre, que a Lavi, né? Vendas brutas deles subiram bem, de um ano para o outro, venda líquida também, venda bruta porque tem a questão da permuta, eu falei em outros vídeos. Normalmente quando tem esses terrenos para construir, às vezes a construtora, muitas vezes o construtor não dá o dinheiro à vista para quitar o terreno, ele tem uma permuta, ele oferece unidades do seu empreendimento para o dono do terreno, e aí sai para um ágio um pouquinho maior, né? Tu paga um pouquinho mais, mas depois que você constrói, você não tem que desembolsar, por isso que tem essa diferença entre vendas líquidas e vendas brutas. A gente vê que o ágio aqui não tão relevante, né? Estão lançando, né? Então a gente vê aqui que um VGV aqui estimado bom, tem participação na Gafisa, né? A gente consegue ver, aqui excluindo permuta, né? A gente vê aqui que impacto pequeno, né? Não tem nem impacto aqui grande, só que nessa aqui do Bandeira Paulista que teve um impactozinho maior de permuta. 2022, tem o VGV aqui estimado, o VGV permutado aqui e o VGV Gafisa expirado. Prédios bonitos, né, da Gafisa. Questão do estoque, né? É bom pra gente acompanhar também, né? Concluído. Tem 52%, 52% em construção e 16% concluído. Então ela tem pouco aí concluído, né? Rio de Janeiro, a gente vê que eles estão com estoque menor, focando mais em São Paulo, isso é interessante, né? Eu falei Rio de Janeiro está em crise, né? E outros mercados apenas 3%. Eles estão com um portfólio interessante, tá, pessoal? Por segmento também, a gente já viu, né? Tá em inglês, né? Aqui mais embaixo. Então, assim, a Gafisa em números operacionais até interessante. Vamos dar uma olhada aqui no release de resultados. Se fala do endividamento deles de maneira melhor.
lançamento, né? Obras concluídas. Que Distrato, né? A gente vê que Distrato impactando um pouquinho, né? Crescer até um pouco, mas isso aqui é natural. Né? O crescimento por conta da alta de juros acaba tendo muita gente que não consegue quitar, né? Margem bruta deles, a gente viu que melhorou bem frente ao histórico, né? Ano passado tá um pouquinho melhor, teve um impactozinho, a gente viu que teve Distratos aí. Dívida líquida de 1 bi, caixa de 530. Não entendi porque ali no Canguru tá dizendo que a dívida líquida tá positivo, né? Como se tivesse positivo. A 1.2 teria que ser a dívida líquida. Aqui, por exemplo. Aqui tá em vermelho, de repente foi algum erro aqui, ó. Porque esse site ainda está em construção. Né? A dívida bruta menos caixa daria 319. E aqui teria que ser a dívida 1.2, né? Nos últimos 12 meses. A gente vê aqui que é mais ou menos aqui, ó. Daqui no segundo tri, no caso, eles não botaram os últimos 12 meses, né? Dívida líquida de 500 milhões, mais ou menos. Aqui nos 6 meses. Até aqui também, né? Batendo com o segundo tri. Então a gente vê que no segundo tri tem até a questão aqui da margem a apropriar, né? Eles botam aqui margem a apropriar porque... não, aqui é referente ao PIS/COFINS, né? Aí a margem pode ser que suba um pouquinho? Não tô vendo muita diferença não. Receita a apropriar... Alguma receita que vai entrar ainda aí, né? Então tem uma dívida aqui tranquila, não tá muito pesada não, frente ao caixa, né? E a empresa também, essas empresas têm apartamento, né? Consegue vender, dependendo do endividamento, se não estiver descontrolado, consegue se desfazer, né? Dívida parece estar tranquila da empresa. VGV tranquilo, VSO, né? Aqui falou do estoque, aqui mais em cima. Não, VGV entregue. Então lançou aqui bem, entregou quase tudo, né? Velocidade de vendas. Deu uma desaceleração frente ao ano passado aqui. 6 meses também, mas nada muito crítico, né? Então a Gafisa também vem vendendo bem. E falar um pouquinho dos outros lançamentos. Gafisa no metaverso, projeto piloto. Pessoal investindo aí, né? Cash flow. Interessante, né? Porque eu já vi aqui empreendimento, ó, aceitação de criptoativos como forma de pagamento. Interessante. Já vi aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio, construtora aceitando também pagamento com cripto. Então, agora com essa quantidade toda de cripto, né? Redução de custo, aumento de encantamento do cliente, contratação, digitalização das obras. Interessante que a empresa está preocupada, a landing page, em demonstrar para o cliente, né, o funcionamento das questões. Até desde histórico aqui, ó, desde 2019, a empresa deu um salto bom, né, lançamento aqui, ó. 2020 ficou parado, né, por conta da pandemia, mas 2019 estava mal, a gente viu que o histórico lá a empresa não estava muito bem. Aqui estoque é interessante. Então a gente vê que estoque, a empresa tinha um estoque aqui no primeiro tri, lançou mais, teve um distratozinho, vendeu, mas não vendeu tanto, então a gente vê que tinha um estoque preso aqui, né? Por isso que o estoque tá grande, né? Aí tá falando estoque, valor de mercado de 2 bi de estoque. Mas aqui, ó, valor impactado pela performance de venda e lançamento do segundo tri de 2022. Aí tá falando que é porque ele... Lançamento, né? Porque eles lançaram agora em 2022. Mas esse estoque aqui, isso daqui não tá caindo muito bem, porque esse estoque parece que tá preso lá de trás, né? Isso daqui que é ruim, parece que a Gafisa lá atrás não estava muito bem. Estoque imóveis para venda. Mas tem pouco concluído, né? A gente vê aqui que... Aqui tá falando por trimestre, né? Não tá falando total. Tá consolidando por trimestre. Atualmente o portfólio deles está tranquilo. Agora lá de trás me parece que não tá muito legal. VGV entregue. Banco de terrenos, a empresa tem, ó, um banco de terreno aqui de 11 bi, né? Então a gente vê que essas construtoras, né? Tudo bem que isso não é garantia de venda, né? Mas a empresa aí tem a concentração de São Paulo, Rio de Janeiro e um VGV potencial aí, né? Que eles botam de 90%, né? A gente viu que eles não venderam isso tudo ainda, mas está caminhando para vender bem. Então, por isso que a gente vê também, um dos motivos, né? Não só isso, que essas construtoras estão muito baratas, né? Porque a gente vê o VGV potencial de 11 bi, a Lavi acho que de 5 bi, a Mitre de 3 bi. Pô, e o valor de mercado deles ínfimo, né? Frente ao banco de terrenos. Fora que eles estão vendendo bem, né? A Gafisa, eu falei, historicamente ela não vinha bem lá atrás. Cotação não quer dizer muita coisa, tá, pessoal? Mas a empresa, nesses últimos, de 2021 para cá, vem caminhando bem, tá?
Até falando aqui da receita, né? Aqui desde 2014, ó. 6 meses, a gente consegue acompanhar esses 6 meses. 6 meses. A gente viu que a empresa aqui, reconhecimento da receita. Aqui é reconhecimento, né? Ó, a receita líquida foi de 263 milhões, número 35 maior quando comparado ao primeiro trimestre de 2022, e um aumento de 2% em relação ao mesmo ano anterior. 2% em relação ao mesmo ano anterior, 2021, né? Aqui não tá falando 2% não entendi por que eles botaram aqui 2%. Não, porcentagem da receita, né? Mesmo assim, segundo trimestre de 2022, Mas a gente viu que lá atrás, ó, a empresa oscilando muito aqui percentualmente, em números nominais também, ó, tinha hora que vinha, tinha hora que voltava, tinha hora que vinha, tinha hora que voltava. E agora parece que de 2021 para cá, né? 2020 até tem aqui alguns números interessantes de receita. Receita, apesar de não ser o melhor indicador, mas 2020 teve a pandemia, 2021, 2022 parece que teve um aquecimento aí, né? Falando das margens brutas, a margem foi afetada, né, no segundo tri, frente ao ano passado, mas nos 6 meses está tranquilo. Despesa com vendas. Empresa controlando, está segurando? Não, cresceu um pouquinho, 10% só, a girada administrativa segurando. Demanda judicial também, né? Pode impactar essas construtoras. Caiu, tranquilo. Aí aqui falando do resultado financeiro, né? A gente viu que o resultado financeiro aqui vindo positivo, mesmo aí com a empresa tendo dívida. Agora, a empresa dando prejuízo, mas prejuízo não. Isso daqui fica muito distorcido, né? Ah, não, na verdade aqui é a reconciliação, né? Aqui o resultado financeiro veio negativo, mas aqui teve aqui impacto, tem impacto de depreciação, impacto de imposto de renda, capitalização com juros, né? Por isso que a empresa girou no prejuízo, né? Porque aqui é a reconciliação para o EBITDA, tá, pessoal? Por isso que está invertido aqui o valor. O EBITDA aqui no positivo. Mas o lucro líquido prejuízo não é a melhor métrica para a gente acompanhar por conta dessas questões que eu falei, né? Porque ele vai reconhecendo a receita e aí você vai apurando, né, de acordo com o método POC. Então, assim, é mais a gente acompanhar os indicadores operacionais que a gente viu lá em cima, né? Aqui tá falando, né, ó, custo financeiro, ó, 53 milhões, acaba impactando mesmo. E aí, por isso que deu prejuízo, né? Mas, assim, demanda judicial caindo, parece que a empresa está indo bem. Deixa eu voltar aqui para a tela. Acho que a gente até analisou bastante aqui sobre a Gafisa. Me surpreendi positivamente, tá? Porque lá atrás a empresa vinha oscilando muito, a gente viu, né, rapidamente falando da receita, né, em relação aos últimos 2 anos. A empresa vinha oscilando, tinha hora que a receita vinha, tinha hora que caía, né? Isso falando da receita, nem olhando os outros números, né, de endividamento, enfim. E de 2021 e agora 2022 a empresa está rodando bem, o endividamento está tranquilo, a empresa está lançando e está vendendo, tem estoque preso lá de trás. Eu acho que tem opções melhores, tá? Tem a Mitre, tem a Lavia, mas a Gafisa é uma opção. Se você gostou, parece que ela está apresentando bons resultados. E quando a Selic reduzir, as construtoras em geral vão começar a subir. Na verdade, antes de reduzir, quando o mercado ver que vai cair a Selic, né? Já saiu o resultado aí da taxa, né, do cupom de Selic, manteve, né, estável, não aumentou. Então a tendência, né, é começar a reduzir e a economia começar a melhorar. A gente viu que o distrato também é um ponto de atenção aí da Gafisa, que diferente do Mitre e da Lavia. Pessoal, se gostar desse vídeo, comenta aí embaixo, deixa seu gostei, se inscreve no nosso canal e segue nossa página no Instagram. Os links vão estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!